Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor, mais um dia com a Bíblia viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus derrama das suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nossa casa, toda a nossa parentela. Amém? Seja muito bem-vindo ao canal Celeste 100% com Jesus, muito bem-vindo à série A Bíblia Viva. Hoje vamos falar de Juízes 7 a 10, vamos ler 4 capítulos de Juízes e o tema de hoje é quando Deus dá a vitória aos que confiam nele. E você, confia no Senhor? Amém? Pai amado, muito obrigado por mais esse momento, mais esse tempo na tua presença, coberta com o teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, meus filhos, minhas netinhas, meus pais e meus irmãos, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada, todos estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Revestido com a armadura de Efésios 6, Pai, minha casa também, tudo que me pertence, tudo que pertence à minha família, está debaixo da cobertura do sangue de Cordeiro. Pai, que teus anjos sejam colocados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Guarda, Senhor, na entrada e na saída, cada membro da minha família, livra-nos de todo acidente, de toda pedra de tropeço, de todas as armadilhas do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por mais este momento, nós te agradecemos pelo fôlego de vida. Obrigado, Pai, porque a tua palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e pedimos que o teu Espírito Santo nos acompanhe durante esta leitura. Dai-nos um coração ensinável, fortalece a nossa fé e nos ajuda a confiar mais no teu poder do que na nossa própria força. Pai querido, que esta palavra transforme a nossa maneira de pensar e de viver, que possamos aprender a depender completamente de Ti. Abençoa cada pessoa que acompanha este estudo, consola os aflitos, Senhor, e fortalece os enfermos. Pai querido, restaura as famílias e abre portas para aqueles que necessitam e derrama da Tua paz sobre cada lar, cada pessoa, em nome de Jesus. Irmãos, sejam muito bem-vindos. Já compartilhe esse vídeo com outras pessoas, chama seus amigos, seus familiares para nos acompanhar nessa série de leitura cronológica, Bíblia Viva. E deixa a sua curtida, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações. No estudo anterior, nós vimos o chamado de Gideão, e hoje nós veremos que Deus transforma um homem inseguro em um grande instrumento de libertação. Também conheceremos acontecimentos que marcaram profundamente Israel após essa vitória e veremos o surgimento de novos juízes levantados pelo Senhor. Em Juízes 7, depois de reunir milhares de homens para a batalha, Gideão recebe uma ordem inesperada do Senhor. Deus diz que o exército era grande demais. E se Israel vencesse daquela maneira, poderia pensar que a vitória tinha sido conquistada pela própria força. Primeiro, aqueles que estavam com medo foram dispensados. E depois, Deus, o Senhor, realizou uma segunda seleção junto às águas. Apenas 300 homens permaneceram. 300. Irmãos, parecia impossível, humanamente falando, enfrentar o poderoso exército dos midianitas com apenas 300 soldados. E naquela noite, o Senhor fortaleceu Gideão, o escolhido. Ele ouviu um soldado midianita contar um sonho que anunciava a derrota do seu exército. E ao ouvir aquilo, Gideão adorou ao Senhor. E ele dividiu os 300 homens em grupos, entregando-lhes trombetas, cântaros e tochas. Ao sinal combinado, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, tocaram as trombetas e gritaram: "Espada pelo Senhor e por Gideão!" E Deus confundiu completamente os inimigos. Irmãos, os midianitas, eles entraram em pânico e eles voltaram suas espadas uns contra outros. Irmãos, sem depender da força humana, Israel conquistou uma grande vitória.
E Deus, pessoal, Deus não precisa de grandes recursos para realizar grandes obras. Quanto menor era o exército de Gideão, mais evidente ficava que a vitória vinha do Senhor. A nossa confiança deve estar em Deus e não nos números, não nas quantidades, nas capacidades ou nos recursos que possuímos. Irmãos, em Juízo 8, a palavra de Deus nos mostra que após a vitória, Gideão perseguiu os reis midianitas Zeba e Zalmuna. Durante essa perseguição, algumas cidades israelitas recusaram ajuda aos seus próprios irmãos. E mais tarde, Gideão, ele retornou e disciplinou aqueles que haviam agido com egoísmo. Depois de capturar os reis, Israel viveu um período de paz. O povo quis fazer Gideão rei, mas ele respondeu: "O Senhor dominará sobre vós." Pessoal, apesar dessa bela declaração, Gideão cometeu um erro. Mandou fazer um éfode com o ouro recebido após a vitória. Aquele objeto acabou tornando-se motivo de tropeço para Israel. Após sua morte, o povo voltou novamente à idolatria. Pessoal, grandes vitórias não nos tornam imunes aos erros. Nós precisamos permanecer vigilantes o tempo todo, durante toda a caminhada. Uma vida que começa bem, também precisa terminar bem. E em Juízes 9, depois da morte de Gideão, seu filho Abimeleque desejou tornar-se rei. Para alcançar o poder, matou 70 dos seus próprios irmãos. Apenas Jotão conseguiu escapar. Jotão contou a famosa parábola das árvores, mostrando que a ambição e o orgulho produzem destruição. Durante algum tempo, Abimeleque governou Israel, mas Deus trouxe juízo sobre sua violência. Em uma batalha, uma mulher lançou uma pedra de moinho sobre sua cabeça. Ferido gravemente, Abimeleque pediu ao seu cordeiro que o matasse, tentando evitar a humilhação. E assim terminou a sua história. Pessoal, isto nos ensina que quem busca poder a qualquer preço acaba colhendo as consequências das próprias escolhas. Deus resiste ao orgulho e honra aqueles que caminham em humildade. Pegou a chave. E por último, capítulo 10, mais uma vez surgem novos juízes. Primeiro, Tola. Segundo, Jair. Ambos lideraram Israel durante anos, trazendo estabilidade ao povo. Entretanto, após esse período, Israel voltou a abandonar o Senhor. Serviram aos deuses das nações vizinhas e esqueceram o Deus que os havia libertado tantas vezes. Como consequência, foram oprimidos pelos amonitas e pelos filisteus. No sofrimento, chamaram ao Senhor, Deus respondeu, lembrando todas as vezes em que já os havia livrado. Pessoal, o povo reconheceu seu pecado e abandonou os ídolos e voltou-se para Deus. Aleluia! O capítulo termina preparando o cenário para o surgimento de mais um libertador. Irmãos, o verdadeiro arrependimento não consiste apenas em pedir ajuda. Ele produz mudança de vida. Israel precisou abandonar os ídolos antes de experimentar novamente misericórdia do Senhor. Irmãos, Juízos 7-10 nos ensina que Deus realiza o impossível quando aprendemos a depender dele, somente dele. A vitória de Gideão mostrou que o poder pertence ao Senhor. A vitória de Abimeleque revela o perigo do orgulho e da ambição. E os acontecimentos finais nos lembram que Deus continua disposto a receber aqueles que se arrependam sinceramente. Pegou a chave? E a guarda celeste fica para o final da nossa leitura de Juízes, capítulo 7-10. Amém? Já tem sua Bíblia aberta? Juízes, capítulo 7, Gideão, com 300 homens, vence os medianitas. Então Jerubael, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se
Acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, que ficava para o norte no vale de fronte do outeiro de Moré, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão se livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram no povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lembrar a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão, inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiveram, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam
às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zezerá até Betsita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabat. Então os homens de Israel, de Naftali e de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei do encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bará e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Capítulo 8. Gideão aplaca os Efraíns e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes. Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: daí peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura, tem já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto, e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam na espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbea, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas,
Zeba e Salmuna e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zeba e Salmuna, e respeito dos quais motejastes de mim, dizendo, porventura, tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: Como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho do rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria, a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: Dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te e arremete contra nós. Porque qual homem, tal a sua valentia. Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: De bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que lhe pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arcadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali. Após ela, a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim fora abatido os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, que deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após a Balins, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei.
Capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também do que sou, osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa do seu pai, a Ofrá, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Millo e foram proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. O apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá, vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram aos espinheiros: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se de veras me unges, serei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se, de veras e sinceramente, procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos medianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Só de veras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal e com a sua casa. Alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma as cidades de Siquém e Bet-Millo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Millo, que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque.
para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles. Eles o assaltavam e isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas e fizeram festas, e foram à casa do seu Deus, e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubbaal? E não é Zebuel o seu oficial? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos da emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti. Gaal, com a sua gente, procede com ele como puderes. Abimeleque vence a Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali, desce gente de fronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com o qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo, disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam-se a improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos de Tore de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da Tore de Siquém se havia congregado.
Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou e pô-lo ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei-o também vós, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se achegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou a ele, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai por ter aquele matado os seus 70 irmãos. E de igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Sacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgaram 30 jumentos e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Gamom. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e às Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amoreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram a Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amoreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios, amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecados, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, e te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pode ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel
se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Aleluia. Terminamos os 4 capítulos de hoje, são capítulos bem longos, sobretudo o capítulo 9 é um pouco mais longo do que os outros, por isso levou mais tempo o vídeo, mas vale a pena cada leitura, cada palavra, cada ensinamento. E a Gólida Celeste é que quando Deus reduz os nossos recursos, muitas vezes não está nos abandonando. Irmãos, Ele está nos ensinando a confiar menos na nossa própria força e mais no seu poder. E as maiores vitórias da nossa vida não acontecem quando somos suficientes. Acontecem quando Deus mostra que Ele é suficiente. Amém? Pegou a chave? Pai amado, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. Nós te agradecemos porque através desses capítulos aprendemos que a verdadeira vitória não depende da nossa força, mas da tua presença, assim como fizeste com Gideão. Nos ajuda a confiar em ti mesmo quando os recursos parecem pequenos e as dificuldades parecem grandes. Nos livra do orgulho, da autossuficiência e da falsa segurança que tantas vezes nos afastam da dependência do Senhor. Pai querido, nos ensina a caminhar em humildade, reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos vem das tuas mãos. Perdoa-nos pelas vezes em que colocamos outras coisas no lugar que pertence somente ao Senhor. Se houver algum ídolo escondido em nosso coração, revela-o e dá-nos, Senhor, coragem para abandoná-lo, que o nosso coração pertence inteiramente a Ti. Abençoa cada pessoa que acompanhou esta leitura, visita os lares, fortalece os casamentos, protege nossos filhos e netos, consola cada aflito, cura aqueles que estão enfermos, segundo conforme tudo a Tua vontade, nos renova, Pai. Pai querido, nos dá sabedoria, Pai. Aos que precisam também, Senhor, tomar uma decisão, enche da tua sabedoria, nos fortalece aqueles que enfrentam batalhas espirituais, emocionais ou familiares, e que possamos sair deste estudo mais confiante em ti, sabendo que o Deus que concedeu vitória a Gideão continua sendo o mesmo Deus de hoje. Entregamos a nossa vida em tuas mãos e declaramos que queremos viver para a tua glória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a vossa vida, abençoe a vossa casa, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, não deixa de deixar sua curtida, o seu comentário. Escreve no comentário: Deus é a minha força. E até ao próximo vídeo da série A Bíblia Viva. No próximo vídeo estudaremos Juízes 11 a 14. Já fica preparado? Compartilhe esse vídeo.